tudo bem com vocês? Coloquem aí no módulo de português que hoje a gente tem um monte de coisa para aprender, que são as combinações de consoantes com vogais, que nos ajudam a ter sons diferentes e formar palavras diferentes. Por exemplo, hoje a gente vai combinar o S, com algumas vogais. Também vamos combinar o L com algumas vogais. Vocês vão saber como vai ficar. A gente também vai combinar o M e o N com algumas vogais e formar palavras diferentes que vocês vão saber como é. Então, vem comigo que a gente vai aprender. Com a letra S, eu posso juntar as vogais, mas não no início. Porque se eu botar a letra S na frente, fica SA. Na frente do A fica SA, como eu já expliquei para vocês quando eu fui ensinar a letra S. Só que agora a gente vai ensinar a letra S vindo depois das vogais. Então, a letra A, se o S vier só depois, a sílaba vai ficar AS. Se o S vier depois do E, vai ficar ES. Se o S vier depois do I, vai ficar IS. Se o S vier depois do O, vai ficar OS. Se o S vier depois do U, vai ficar US, certo? Então, ó, AS, ES, IS, OS, US. Então, é diferente de se o S viesse no início, que seria SA, SE, SI, SO, SU. Como o S vem depois, é AS, ES, IS, OS, US, certo? E aqui eu tenho palavrinhas para ilustrar para vocês como ficaria. A primeira palavra que eu tenho é com AS. Estão vendo o AS aqui? Se eu juntar o C com o AS, vai ficar CAS. E o C com AK, então fica casca. Se eu juntar, aqui eu tenho a sílaba S. Se eu juntar o F com a sílaba S, vai ficar FES. Se eu juntar FES com tá, vai ficar festa. E aqui eu tenho L com I. E eu tenho a sílaba IS, certo? Aqui eu vou ter a sílaba IS. Se eu juntar o L com a sílaba IS, vai ficar LIS. LIS, T com a tá. Então, fica lista. Sobre a letra L, que eu também posso deixar para usar ela só lá no final das palavras, as sílabas com as vogais podem ficar assim, ó. Se eu juntar o L com qualquer uma das vogais no final, não no início, porque se eu botar o L com o A, o L no início vai ficar lá. Se eu botar o L no final, vai ficar AU. Porque o S vai passar a ter um som de U, parecido com o som do U. Então, ó, A com L no final, AU. E com L no final, L. I com L no final, IL. O com L no final, OL. U com L no final, U. Não é U. Se fosse só o U, ficaria mudo o som, ficaria U. Mas como é com L, U, certo? Dessa elevada. E aí, tem as palavrinhas que eu formei com as sílabas. Por exemplo, com a O. Se eu botar apenas o S, eu já vou ter uma palavrinha aqui, que é a palavra sal. Palavra sal. É bem assim e bem simples. Se eu pegar o L e colocar aqui, eu tenho o L aqui, que é o E com L, L. Se eu junto com M, fica mel, certo? Mel. E aqui eu tenho a sílaba all. Se eu juntar com o S, fica sol, sol. Então, eu tenho, ó, sal, mel e sol. Eu tenho também o A com M no final, que fica diferente a sílaba. Se eu uso M só no final, depois das vogais, aí eu vou ter um som diferente. Se eu uso no início, tipo assim, Se eu uso o M depois o A, vai ficar ma. Mas se eu usar primeiro o A
depois o M vai ficar certo? Então, vai ficar diferente. Desta forma, vai ficar, ó. A com M, E com M, em. I com M, in. O com M, on. U com M, que já forma até uma palavrinha, a palavra do número 1. E aí, vamos conhecer outras palavras. Se eu tenho aqui o an. Se eu junto o C com o an, vai ficar can. E o P com o, pó. Então, eu vou ter a palavra campo. Aqui eu tenho uma palavra de uma sílaba só, que é a sílaba que eu vou ter é o in. Se eu juntar o S com o in, vai ficar sim. E aí, eu tenho outra palavrinha aqui, da sílaba Se eu juntar a sílaba com a, vai ficar uma. Porque aqui a letra M recebe duas atribuições diferentes. Ela se apresenta de duas formas. Ela se apresenta, se eu juntar o U com ela, vai ficar Se eu juntar o M com o A, vindo o M antes, vai ficar ma. Então, o M serve tanto para quanto para ma. Então, vai ficar uma. Não é só o M. Eu também posso usar o N de diferentes formas quando ele vem no finalzinho da palavra. Da palavra, não. No finalzinho da vogal, ou seja, depois da vogal. Quando ele vem antes da vogal, por exemplo, com A, vai ficar na. Mas se ele vier depois da vogal, vai ficar certo? Então, eu tenho aqui ele dessas formas, vindo depois das vogais. A com N, A com E com N, en. I com N, in. O com N, on. U com N, certo? Então, eu tenho aqui outras palavrinhas também para apresentar para vocês. Por exemplo, se eu pego o com o J e o O, que é Jó, eu vou ter anjo, certo? Anjo. Parece um pouquinho com N, mas a gente com o tempo vai aprender a diferenciar. Se eu tenho aqui o in, eu tenho in, e eu junto com o P vai ficar pin, certo? E o G com o gó, então eu tenho pingo, pingo. Se eu tenho aqui, ó, o on, e eu junto com o F, eu tenho fon. E o T com E, té, que é fonte, fonte. E aí, que eu também posso tirar o T, vai ficar fone, tipo fone de ouvido. Vai ficar fone, certo? E aí, que aula grande, né? Espero que vocês não tenham ficado cansados, porque agora vamos realizar as atividades e aprender muito. Então, realize as atividades com muito capricho. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!